Olá, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Nós estamos ao vivo pela TV Câmara, em transmissão pelo nosso Facebook e também canal do YouTube. Eu sou a jornalista Letícia de Lima, da comunicação aqui da Casa do Poder Legislativo, e estou hoje acompanhada das nossas homenageadas com o título de Mulher Cidadã deste ano. Aliás, essa semana nossa programação da TV Câmara ela vai ser toda especial, com alguns homenageados que vão contar um pouquinho das suas trajetórias, um pouquinho das suas histórias aqui pra gente. Eu estou aqui com a Marine Ferreira, que vai ser homenageada na área de defesa dos direitos humanos, e também com a dona Regina Moretti, isso, que vai ser a nossa homenageada na área da saúde. Boa tarde, Marine, boa tarde. Regina, sejam muito bem-vindas à TV Câmara. Bom, para começar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, se apresentassem para a nossa audiência, falando quem que vocês são, qual que é a atividade que vocês trabalham, iniciando talvez então com a Marine. Bom, boa tarde a todos, todas e todos que estão nos assistindo. Boa tarde a vocês, Boa mulheres tarde. que estão lutando, né, pelo mesmo intuito que eu, né, que é mudar essa sociedade, né. É um prazer estar aqui falando com vocês. E tu pode repetir a pergunta? Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, de onde que você é, a tua relação com Gramado. Então, moro em Gramado há uns 11 anos já, sou da área de educação, comecei como estagiária e depois passei no concurso público e hoje atuo na educação infantil. E dentro dessa área, eu acho que a educação fala muito sobre esses direitos, né, que as nossas crianças elas precisam receber, enfim, da educação e tudo mais. E acho que é aí, dentro da área da educação, que eu me encaixo, sabe? Dentro dessa homenagem que o Daniel está me oferecendo. E qual é a escola que você trabalha? No CAIC, no Carlos Nelson. Certo. Caiquinho, conhecido como Caiquinho. Certo, trabalha com os pequenos, então. Isso, com os pequenininhos, pré-1. E você tem um filho também, né? Tenho um filho, Luquinhas, de 5 anos, lindo, o amor da minha vida. Querido. Dona Regina, e a senhora, assim, conta um pouquinho da sua trajetória, qual que é a sua área de atuação? Bom, eu sou paulista, venho de São Paulo, estou aqui em Gramado há mais de 25 anos, então, basicamente, Gramado já é a minha cidade, né? A minha formação é uma formação de marketing, de administração de empresas, né? Eu vim de São Paulo no ano de 1996, né? E não morei aqui. Eu morava entre Estados Unidos e México, em função do trabalho do meu marido. E eu também parei de trabalhar nesse período. E aí, em 1999, eu conheci a senhora Laci Bertorja. E aí, então, foi uma amizade assim extremamente profunda, porque através dela é que eu comecei a ajudá-la a formar o Lar de Idoso Maria de Nazaré. Então, naquela época, ela iniciou primeiro a construção da Sociedade Espírita Esperança e depois, concomitantemente, ela iniciou a obra do Lar de Idoso Maria de Nazaré. Foi uma luta, porque a construção não foi fácil, então a gente deve o Lar de Idoso a toda a comunidade gramadense, porque ela foi doada por empresários daqui, e a gente fez rifas e fez jantares e arrecadou durante esses anos todos. Então, em 2011, o Lar de Idoso inaugura, mas ele só começa a funcionar realmente com todos os seus papéis legais em 2012, em setembro de 2012. Então, esse ano, nós completamos 11 anos de idade, né? E eu estou nessa luta há 24 anos. Tá? Hoje eu comecei com 50 anos, né? Porque eu vim de São Paulo e hoje eu tenho 77 anos, né? E eu, então, sou gestora do Lar de Idoso após o falecimento da dona Laci, desde 2018, porque antes disso eu fazia parte da diretoria do lar, porque toda a diretoria do lar é voluntária, todos nós somos voluntários. Nós somos um lar filantrópico, sem fins lucrativos, e somos ligados à Prefeitura Municipal de Gramado, porque se não fosse ela, nós não estaríamos de pé hoje.
E a comunidade de Gramado sempre muito engajada, né, em auxiliar Nossa, eu não tenho palavras. Essa casa aqui, a Câmara dos Vereadores, eu só tenho que agradecer, porque eles estão sempre junto comigo, estão sempre me ajudando. A prefeitura também, e tudo começou na gestão do senhor Nestor Tissot, tá? Porque na primeira gestão, na primeira gestão dele, né? Porque foi ele que aprovou a institucionalização das idosas, porque basicamente o Lar de Idoso Maria de Nazaré não abriga ninguém, porque senão eu não tenho vagas para a prefeitura, né? Então, basicamente, as idosas que são abrigadas no lar têm que ir até o Ministério, do Ministério se faz uma análise socioeconômica, dali, então, passa para alta complexidade, junto com a secretaria, e se a análise for de uma idosa carente que não tem quem cuide dela, aí, então, a prefeitura nos leva e é institucionalizada. Entendi. Uhum. E só para nossa audiência também compreender, cada mulher cidadã ela é indicada por uma bancada partidária. No caso, a dona Regina foi uma indicação da bancada progressista. E a Marine uma indicação da bancada do Partido dos Trabalhadores. E era sobre isso que eu queria saber de vocês também um pouquinho. Como que foi receber esse convite? Não sei se foi a Rose que entrou em contato com a senhora. Como é que foi receber esse convite para ser uma mulher cidadã? Olha, eu vou ser muito honesta e sincera. Eu não mereço. Porque talvez seja isso que eu vá falar no dia da homenagem, porque atrás de uma mulher, quando uma mulher recebe um prêmio, atrás dela tem várias outras mulheres. Exatamente. É muito diferente do homem, né? O homem, ele é mais solitário, ele não compartilha tanto quanto as mulheres. Então, atrás de mim tem várias mulheres que são guerreiras, são fortes e me ajudaram a chegar até aqui. Não é fácil ser gestora de um lar, porque são 30 funcionários, e são 30 funcionários no todo, são 18 funcionários no total, mais 18 idosas, nós estávamos com 20 até há pouco tempo atrás, porque elas falecem, né? E isso é uma coisa que você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. Muitas histórias para lidar, porque as pessoas dizem assim, eu não vou ficar velha, eu tenho medo da velhice. Se elas soubessem o quanto é importante a velhice, porque eu acho que é um privilégio. E eu acho que é uma questão de tempo. E a finitude vem. Quer você queira, quer você não queira. Só envelhece quem está vivo, né? Só envelhece quem está vivendo. Quem está vivendo. E todos nós, um dia, vamos chegar lá, né? Exatamente. E cada uma delas ali, por ser idosas acolhidas, né? Tem histórias muito fortes, né? Sim. E assistência social também do nosso lar tem um trabalho imenso, né? Porque tem que conversar com elas. E nessa área da pandemia, é uma área foi uma luta muito, muito grande, porque elas começaram a ficar muito tristes, muito acuadas, porque elas não podiam ter visita de família, de amiga, de ninguém, né? E até agora eu tenho restrição da vigilância sanitária, porque nós estamos numa época de frio, porque tem gripe, já tomamos a vacina da gripe. Então, a prefeitura, eu não tenho palavras para dizer da prefeitura, elas me acolhem em tudo, seja na saúde, seja acolhendo uma idosa, seja eu tendo um problema que eu venha dividir, sabe, com a procuradoria. E realmente é um suporte. É um suporte, muito suporte do Ministério Público através da doutora Natália Cagliari. Ótimo. E Marine, você, como é que foi receber o convite? Foi o professor Daniel que entrou em contato com você? Conta pra gente um pouquinho. Foi um momento muito feliz, né? Foi um momento muito feliz porque nós sabemos como nós, mulheres pretas, somos vistas nessa sociedade, infelizmente, né? Então, quando nós ganhamos uma homenagem, é como
a dona Regina, né? A dona Regina falou, quando uma é homenageada, todas as outras são homenageadas também. E assim é para o nosso povo também, né? Então, ganhar esse lugar de destaque, esse reconhecimento, só nos dá mais força para a gente continuar lutando e acreditando que nós estamos no lugar certo da história, né? Então, o professor Daniel foi uma pessoa que sempre acreditou muito no meu trabalho, sabe? Tanto como professora educadora, como pelo coletivo Sankofa, sabe? Então, ele sempre esteve nos apoiando com questões aqui dentro da Câmara e fora também. Então, receber dele também, que é uma pessoa que mostra o seu antirracismo em prática, sabe? Num lugar que precisamos estar presentes, precisamos ganhar destaque, é fundamental, sabe? Então, o Daniel hoje está fazendo uma política positiva para o nosso povo também, sabe? Para as pessoas que estão em minoria também, e dando esse lugar de destaque, né? E quando o professor falou de você aqui na tribuna durante a sessão, ele falou bastante sobre o coletivo, né? Sobre esse movimento que vocês têm aqui na cidade. Conta para nossa audiência um pouquinho sobre o que se trata, então, o coletivo Sankofa, quais as atividades hoje que desenvolve. Bom, o coletivo Sankofa, ele foi criado primeiro como uma necessidade de uma professora, né, que estava dentro de sala de aula, na sua ilha. E quando eu decidi entrar na educação, foi ainda uma conversa com a minha mãe. Eu perguntei para ela que eu gostaria de fazer alguma faculdade que eu pudesse mudar o mundo, né? E ela falou, então você precisa entrar na educação. E quando eu entrei na educação, eu me deparei com uma situação muito difícil das minhas crianças, principalmente as minhas crianças pretas, sabe? Que elas não se viam representadas nos livros de história, em todos os projetos que permeavam ali as questões da educação. Então eu vi que isso era gritante nelas, até pela questão da autoestima, enfim, inúmeras, aceitação do cabelo delas, enfim. E eu via que a gente tinha uma necessidade muito grande de debater uma lei que não é tocada assim com a atenção que precisa, que é a Lei 10.639, sabe, que traz a história e a cultura, né, do nosso povo para dentro de sala de aula. Então eu via que outros colegas também tinham essa necessidade de debater, de trilhar, planejar, sabe, como que eu posso, eu sendo um professor branco, eu posso trazer essa pauta dentro de sala de aula, sabe? Então, a gente começou com um projeto de estudos entre alguns professores da rede, junto com o suporte da Secretaria de Educação na época. Foi no início da pandemia que o projeto surgiu. É bem recente. Então. Bem recente, E então nós fizemos, como era tudo formato online, tudo à distância, a gente começou a fazer esses encontros através do YouTube, dentro da Semana Afro, que teve em novembro. Então a gente fez toda a programação junto com a Secretaria de Educação. Só que a gente não conseguiu contemplar toda uma demanda, sabe, que permeia um projeto, que ainda encosta em questões sociais em todos os segmentos, sabe, dessa sociedade. Então a gente decidiu tornar um coletivo independente, sabe, sem vínculo, como é que eu posso falar, sem vínculo com uma secretaria específica, sabe, mas conversando com todas as outras, sabe, tanto da cultura como do turismo, enfim. Então, hoje o coletivo ele conta com 20 pessoas, mais ou menos, aqui dentro da cidade de Gramado e Canela, que pensam e apoiam. Tem um grupo de produção também, que está no front, pensando sobre as palestras, aí os temas, né, que a gente trabalha, as atividades, que são as palestras, que são as oficinas também. A gente tem um grupo de pesquisa que está iniciando, sabe, toda a questão de fazer uma revisão na história, sabe, que hoje é contada em Gramado, sobre a não presença, né, da população preta aqui, que ainda os livros de história não contam, os livros de registro não contam, né, e é isso. E a gente tem também a questão das redes sociais, né, que é um público muito grande, que são 34 mil pessoas hoje que apoiam e confiam no nosso trabalho. Então, está sendo bem incrível, assim, e a gente está ganhando um reconhecimento e estão apostando na gente, né, que é uma galera jovem que está vindo e querendo mostrar a sua voz e querendo contar novas narrativas, né. E como que tu vê a própria receptividade da comunidade de Gramado com essas pautas? Porque, de certa forma, o coletivo de vocês, ele é jovem ainda, ele é recente, né? E nós temos aqui uma cultura muito forte alemã, uma cultura muito forte italiana, né? E vocês estão buscando resgatar, mostrar que
a história da nossa cidade não foi feita somente por alemães, né, por italianos, por, né, etnias europeias, mas também trazer a questão da pauta racial, né, para nossa comunidade. Como está sendo a receptividade da nossa comunidade com essas questões étnico-raciais? Então, eu acredito que tem uma galera que confia muito no nosso trabalho, sabe? Por exemplo, o professor Daniel, que sempre conversa com a gente tem a Secretaria de Cultura também, sabe, com o Ricardo, que sempre apostou muito no coletivo Sankofa também, está sempre em comunicação. Nós temos agora, recente, nós fizemos a assinatura do termo, né, com o Igor, que traz mais representatividade para o nosso município a respeito das pautas pretas. Então, assim, a gente tem um número significativo de pessoas que confiam no nosso trabalho, mas como todo grupo de resistência preta que mexe, né, com uma estrutura que até então não foi tocada, não foi mexida, então causa um pouco de estranheza em algumas pessoas, sabe? Mas é com um diálogo que a gente reconstrói novas e mostra novas narrativas. E muitas vezes com o desconforto também, Sim. Né? Assim, nós, como pessoas brancas... Desconforto também, causa mudança, né? Então é muito necessário, muito bacana. E até tem uma pauta que a gente, com frequência, acaba tocando aqui na Câmara, que é a questão da presença da mulher na política. Porque a gente vê a mulher aí nas atividades comunitárias, na área voluntária, na área da saúde, praticamente... toda a estrutura de saúde ela é formada na maioria por mulheres, né? Parte de enfermeiras, muitas médicas também, técnicas. Então, assim, no voluntariado a gente vê muitas mulheres, mas em contrapartida, dentro da política, nos espaços de poder, a gente ainda vê poucas mulheres. Um exemplo é que nós temos apenas uma representante aqui na casa, né? Então, eu gostaria de saber de vocês, de cada uma, como é que vocês veem a presença da mulher na política, e também a Marine pode trazer pra gente a questão da representatividade negra dentro da política, né? Sim, pode ir. Eu acho que ainda nós estamos engatinhando nessa situação, porque por mais que a gente queira, as mulheres ainda são em minoria, apesar que eu acho que nós crescemos muito. Hoje em dia nós temos mulheres que são CEO, né, de companhias, nós temos pessoas que são extremamente inteligentes, que estão na política, mas eu acho que a representatividade ainda é muito pouco pelo número de pessoas que nós somos, porque as mulheres são as maiores eleitoras, são mais do que os homens, né? O percentual é maior. E nós não temos esse percentual na mesma altura que nós merecemos, né? Porque a gente trabalha há muitos anos, né? Então, eu acho que cabe muito a nós também. Eu acho que esse crescimento cabe a nós. A luta, como é a luta dela, olha o que ela começou sem nada aqui, né? Começou... Que sabe, é uma luta política, né? E no fundo, a luta dela é uma luta política, tá? É uma luta em que ela vai estar agregando as outras pessoas e dizendo, olha, não é bem assim, é assim que eu estou achando, é assim que é a história, né? Então, é uma luta constante, né? E então eu acho que nós temos que ir para frente, só isso, e vamos ver o que responde o universo. Eu acho que a gente tem um déficit muito grande mesmo, né? Muito grande, ainda mais quando a gente fala em mulher, e ainda mais quando a gente fala em mulher, presença de mulher preta é ainda mais gritante, sabe? Então, mas isso a gente sabe que se dá devido a uma estrutura machista e racista, que não quer nos ouvir, não quer nos dar esse lugar por direito, né? Se somos maioria dentro de uma população, por que não podemos estar pensando também em políticas voltadas a nós? Política voltada ao nosso povo, né? Então, é sempre partido de uma narrativa, que é sempre uma narrativa masculina, sempre uma narrativa branca. Como que vão contemplar as outras pautas, né? A gente não pode falar em democracia se a gente não fala em pluralidade de vozes, né? Então, várias narrativas precisam ser contadas para que, de fato, a gente tenha política de qualidade, né? E, inclusive, nesses casos de debate sobre a representatividade feminina, né? Porque certeza. Ser feminino, nós mulheres somos muito diversas. Então, ali dentro você precisa de um recorte racial, claro. As pautas das mulheres que são mães também, né? Muito as pautas importante. mulheres trans, sabe? Que precisam ocupar esse espaço também. A questão da inclusão, sabe? Então,
A gente agora nesse último cenário nós tivemos mudanças significativas. Hoje a gente tem o Ministério da Cultura, sabe, que tem uma mulher preta nos representando. O Ministério da Igualdade Racial, Aniele Franco, sabe, um nome tão potente, um nome que vem contando em cima de uma narrativa de dor, mas vem contando a sua história, sabe? Ministério dos Povos Indígenas. Sim, dos povos indígenas e dos direitos humanos também, com o Silvio Almeida, que está lá, por ser um homem preto, também traz essa pauta, sim, sabe, do homem preto. Então, precisamos dessa representatividade. É fundamental que as nossas crianças hoje enxerguem uma Margareth Menezes, o quanto ela é potente, quem sabe uma presidenta, sabe, negra nesse país, mas que a gente precisa, mais do que representatividade, a gente precisa de presença, né? A gente precisa estar lá, pensando e fazendo política junto, sabe? Com todas essas outras pastas, né? Com certeza. Bom, e aproveitando, dona Regina, sua presença aqui, eu gostaria de fazer um pedido especial. Como a senhora teve uma amizade muito forte com a dona Laci, com a avó Laci, não tem como falar de Gramado sem falar dela, né? É um nome muito conhecido aqui na cidade. Eu gostaria que a senhora destacasse para nossa audiência, já que o nosso tempo está quase chegando ao fim, não queria perder essa oportunidade, talvez alguma história, algo que a senhora possa relembrar, assim, dessa amizade com a avó Laci, para a gente recordar aqui um pouquinho. Olha, aqui que eu vou dizer para vocês. Ela era uma mulher muito forte, ela era uma mulher guerreira, ela nunca deixava a gente se desanimar. Muitas vezes eu dizia, avó, pelo amor de Deus, vó, para, eu não estou aguentando mais, vamos para cá, vamos para lá. Não, nós vamos conseguir, nós vamos isso, nós vamos aquilo. Ela sempre tinha uma palavra de ânimo para a gente, né? Era brava, era bem brava, era uma força. Quando a gente tinha, por exemplo, muitas vezes eu tinha uma opinião e ela tinha outra, né? Então, nós nunca chegamos a discutir uma com a outra, mas a gente tinha opiniões diferentes e chegávamos ao mesmo lugar, né? E ela foi uma pessoa que deu para nós, quer dizer, essa missão é uma missão muito difícil, né? Porque a minha missão foi uma missão passada por ela, né? E eu, quando eu disse sim, eu depois disse, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir, né? Porque é uma missão muito, muito difícil. E eu consegui, eu estou aqui, né? Quer dizer, por mais que a gente diga, não, eu não vou conseguir, não vai conseguir, vocês vão chegar lá, e etc. E ela partiu em paz, né? Porque ela sabia que nós todos aqui íamos levar isso para frente, né? Tá certo. E foi uma linda amizade, então, que a senhora foi muito, muito, muito perto uma da outra, porque eu me lembro que a primeira vez que eu a conheci foi me dizendo assim, olha, existe uma senhora, porque minha mãe tinha falecido, então eu queria doar as coisas da cozinha, né, utensílios de cozinha. Então me disseram, existe uma senhora aqui que está arrecadando esse tipo de coisa para um lar que ela quer fundar. E eu disse, tá, então me passa o telefone e o contato dela. Aí quando ela chegou em casa, na casa da minha mãe, a gente começou a conversar de outras coisas e eu fui levando mais coisas e eu, sabe, entrei em contato com ela, vó, tem isso. E a gente sempre carinhosamente, eu nunca a chamei de Dona Laci. Quando a gente chamava de Dona Laci é porque a gente estava bravo. Mas ela sempre, vó, por favor, olha, tem isso, e ela ia atrás. Vó, vamos comigo em tal lugar? Vamos lá que a gente consegue. E assim a gente foi indo até chegar na concretização do sonho dela. Legal, bacana. Bom, então como o nosso programa está chegando ao fim, a gente se encaminha então para o encerramento, deixa o espaço à disposição de cada uma e também para convidar a nossa comunidade para prestigiar logo mais a nossa sessão solene com, enfim, a entrega do título de Mulher Cidadã. Fica então o espaço para a senhora e para a Maria. Eu só posso agradecer a bancada progressista e a Rossi, que tanto quis que fizesse essa homenagem ao lar, através do todo o trabalho da senhora Laci Bertorja, e agradecer a todos que nos apoiam e espero que continuem nos apoiando. Muito obrigada.
Bom, agradecer a presença de vocês, né? Dividir, conhecer um pouquinho da história, né? E ver como as nossas narrativas se encostam pelos lugares de destaque que nós estamos, né? E principalmente dessa trajetória que a gente vem passando e trazendo, sabe? Você com a sua amiga, né? Que tem como um exemplo, eu também, sabe? Os meus ancestrais que vieram antes, sabe? Que nos mantêm vivos até hoje, né? Então, agradecer a todo mundo que está acompanhando, agradecer ao professor Daniel também por ter acreditado no meu trabalho, assim como a bancada do PT também, e convidar todos, né, para que estejam junto com a gente, para conhecer ainda mais, né, encostar mais na questão da dona Regina e todo o trabalho dela, assim como o meu e com o coletivo Sankofa também. Obrigada. Tenho certeza que estamos muito bem representados de mulheres cidadãs esse ano. Bom, inclusive amanhã a gente recebe a dona Marli Zimmer e também a Natiele Krasman, que são as nossas entrevistadas. A TV Câmara essa semana, toda semana ela vai ser em alusão à Semana Legislativa, com os nossos homenageados, mas a programação ela segue a mesma, sempre de terça a quinta-feira, às 5 horas da tarde. Logo mais você acompanha, pode vir aqui no plenário, aqui na Câmara, acompanhar ao vivo nessa sessão solene, ou também acompanhar pelas nossas redes, pelo Facebook e também no canal do YouTube. A gente agradece a participação da Marina e da Regina mais uma vez pela disponibilidade de virem e compartilhar um pouco das suas histórias. E amanhã a gente se encontra por aqui novamente com mais entrevistadas especiais. Até lá!